A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos. Que alegria! Estamos novamente meditando na palavra do Senhor. Continuamos com a série Teologia, hoje parte 7. Queria que você abrisse a sua Bíblia junto comigo, tá bom? Em 1 Timóteo, capítulo 6, do versículo 3 até o versículo 6. Olha só. Se alguém ensina alguma outra doutrina, tá vendo? Outra doutrina, e não se conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, tá vendo? Viu só? Doutrina segundo a piedade. O que essa pessoa é? É soberbo. Nada sabe, tá vendo? É um cego guiando o cego. Mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nasce o quê? Que tipo de pessoa gera? Invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, perversas, contendas, de homens corruptos de entendimento, privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais, tá vendo? Sai do meio deles. Não fica não. Mas é grande ganho a piedade com contentamento. Queridos, estamos falando sobre teologia e vamos falar sobre teologia compassiva. O tipo de fruto que nós estamos gerando mostra que tipo de árvore somos. Uma árvore pode ser avaliada pelo seu fruto. E eu e você estamos sendo como uma árvore que está sendo colocada ao lado do ribeiro de águas, que é o trabalhar do Espírito Santo diariamente, através da palavra, a exposição da palavra, que dá entendimento, que ilumina. Aqui está dizendo que existe uma verdadeira e uma falsa doutrina. E como nós estamos falando de teologia verdadeira, a teologia que gera compaixão, misericórdia. Pois o Senhor diz, misericórdia eu quero. E não, eu não quero gerar um povo sem compaixão, sem piedade, sem misericórdia. Mas um povo compassivo. A compaixão não quer dizer concordar com o erro das pessoas, mas amá-las mesmo assim. Aceitá-las mesmo assim em oração e intercessão, procurando ser exemplo dos fiéis com humildade, a fim de servi-las. A teologia compassiva vai gerar um povo que tem amor a ponto de exortar. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 6 que Deus corrige a todos que Ele ama. Não confunda o amor com permitir que a pessoa vá para o inferno sem dizer nada a ela. Não confunda a compaixão com liberar os instintos da carne da pessoa para que ela se perca eternamente. O verdadeiro amor é aquele que vai trabalhar em função da salvação da alma dessa pessoa, não para fazer concessões à carne dela. Hoje, chamamos de pastor amoroso aquele que não corrige, aquele que, para não perder dizimistas, deixa a pessoa afundar-se no pecado e não se importa com a alma e a eternidade dessa pessoa. Isso não é amor, isso é ódio. Amor é disciplinar pela graça para que as pessoas saiam do pecado, do mundanismo, como diz ali em Romanos 8,13. Aqui está uma evidência de quem está realmente com o espírito correto. Ele disse, pelo espírito modificar as obras do corpo, vocês viverão. Mas se continuar nas obras da carne, vocês vão morrer. Que significa, a pessoa pensa que foi salva, mas não saiu ainda da esfera do mundanismo. Ela está na religião dos fariseus mortos. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Olha que coisa interessante, amados. A Bíblia diz que eles se converteram dos ídolos ao Deus vivo. Então, a conversão, o começo apenas, ele está dizendo aqui, em 1 Tessalonicenses 1,9, que eles se converteram dos ídolos ao Deus vivo. Quer dizer, se a pessoa nem saiu da idolatria, do mundanismo, da carnalidade, ela nem foi salva ainda, ela nem recebeu esse Espírito. Porque a primeira coisa que o Espírito faz quando entra numa pessoa, começa a tocar nessas áreas. O amor principal é o amor pela alma e pela salvação eterna.
Se um pastor ama mais o conforto dos seus membros, ama mais o corpo, a carne, o dinheiro dos seus membros, do que a eternidade da alma dos seus membros, dos membros da sua igreja, dos membros do corpo de Cristo que ele comprou com seu sangue, esse pastor está com uma doutrina errada. A doutrina compassiva vai gerar pessoas que se santificam para gerar uma atmosfera no Espírito Santo que conduza ao arrependimento, que conduza à santificação, o temor humilde, gerar uma safra de pessoas que escapam do fogo eterno. A principal característica do amor é a correção. Olha o que diz em Hebreus capítulo 12, versículo 6 em diante. Porque o Senhor corrige o que ama. Veja, o amor e a correção. Tanto que em Provérbios capítulo 12 fala que aquele que ama a correção é sábio. Hoje vivemos um tempo em que a maioria dos membros, o amor de quase todos esfriou, que se você corrigi-los, ele diz, está me julgando, é falta de amor, estou debaixo da graça. A correção ela é vista como perseguição, como calúnia. As pessoas hoje não aceitam ser corrigidas e aperfeiçoadas para saírem da carnalidade e serem salvas. Elas querem permanecer no mundanismo, na carnalidade, ali no templo buscando as bênçãos. E se nós realmente amamos, seremos uma voz que, como Jesus disse lá em João, que todos os falsos profetas serão elogiados, mas os verdadeiros serão perseguidos, odiados e desprezados. Por quê? Porque atacam a carnalidade e o mundanismo. O verdadeiro amor, queridos, não é ranzinza, rabugento, não é intrometido na vida dos outros, mas ele foi ungido para falar. E ele precisa falar, não que ele está julgando, ele está expondo a palavra, porque quem julga é a palavra de Deus. E se nós não pregarmos a palavra genuína, as pessoas se perderão. Portanto, pode parecer desconfortável, mas é necessário que as pessoas vejam que pecado é pecado, e o salário do pecado é a morte, mas Deus nos deu a graça para recebermos o perdão, a salvação e a libertação do pecado. Aqui diz, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, aqui está. Aquele que não se escandaliza é ovelha. Aquele que aceita a correção, aquele que permite ser trabalhado pelo Espírito Santo, que coisas precisam sair da sua vida e serem retiradas. Se não aceita a correção, é cabrito, é bode, não é ovelha. Deus os trata como filhos, porque que filho há que o pai não corrija? Mas, veja lá, se estáis sem disciplina, estou lendo Hebreus 12, 8, da qual todos, você viu a palavra aqui? Todos que são salvos estão sendo participantes de uma disciplina diária. Ali diz que todos que Deus salva, Ele está disciplinando. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos que são feitos participantes. Aí ele diz, esses que estão sem disciplina, sois então bastardos. É morno, é rejeitado, não é filho legítimo. Sois então bastardos e não filhos. Então aquele que não está se santificando não tem esse espírito. Não tem essa fé salvífica. Muitos dizem, eu tenho fé. Mas a Bíblia diz, se você tem fé, você está santificando a sua vida. Se você não está se santificando, você não recebeu o espírito correto. Você não tem uma fé salvadora, uma fé salvífica. Não, você recebeu um espírito religioso e tem uma fé farisaica. Porque quando o espírito correto entra numa pessoa, ela entra no processo de santificação. E o pregador do púlpito que não está pregando isso, ele é cego, que anda cego, está distraindo o povo até o inferno. Está enganando o povo para tirar dinheiro dele, não querendo falar essas coisas que são o que, amados? Deixe-me dizer, coisas desagradáveis à nossa carne. Coisas desagradáveis à nossa carne precisam ser ditas. O amor é combater não só o diabo, não só o problema financeiro, não só a enfermidade. O verdadeiro amor não combate só os efeitos da queda. O verdadeiro amor não combate só os demônios. Combate o mundanismo, combate a carne, meus irmãos. Aqui está a pregação de Pedro, Paulo e João. Qual foi a primeira pregação de Pedro lá em Atos 3? Foi, arrependei-vos e convertei-vos, para que venha o refrigério da parte do Senhor, os vossos pecados sejam cancelados e perdoados. Veja lá, Hebreus 12, 9. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós o reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais. Veja o que diz aqui. Não nos sujeitaremos muito mais.
ao Pai dos Espíritos para vivermos, irmão, é muito importante você compreender que o profeta verdadeiro não está falando na carne. O profeta verdadeiro parece que está te perseguindo, mas ele não está. É Deus falando através dele. Quando muitas vezes nós não queremos largar o mundanismo, a idolatria, a carnalidade, a gente fala que o pastor é salgado, é fanático, é fariseu, mas na verdade é Deus falando através dele. É Deus tentando nos acordar e despertar e nos tirar da frequência das trevas. Não se irrite com a mensagem, com o pregador, mas se irrite com a sua carne, meus irmãos. Teu inimigo é a tua carne. Olha o que diz ali. É o Pai dos Espíritos, operando através de profetas. Você sabe, o crente carnal, ele se ofende quando a carne é atacada. Interessante, irmãos, o homem espiritual, ele diz amém, amém. É como, sabe como é? A palavra ela foi dada para edificar. E se a pessoa é ovelha, como é que ela se sente? Edificada. E se ela é bode, ela se sente ofendida, invadida, atacada, perseguida. Tá vendo? O problema não está na palavra. Não, irmão, não podemos mudar a palavra para agradar a carne de ninguém. A carne não tem que ser agradada, a carne tem que ir para a cruz, tem que ser renunciada. A nossa carne, ela tem que ser combatida. Ele disse, se alguém não quer vir após mim, não renunciar a cada dia a sua carne, não crucificar isto. E vem o desejo, mas ele diz, não vou ceder. E vem o pensamento, não vou ceder. E vem a vontade, não vou ceder. É uma guerra, meus irmãos. É uma guerra, tua carne e teu espírito. A nossa carne quer nos levar para o inferno. E veja, amados, porque na verdade, por um pouco de tempo, nossos pais nos corrigiam como bem lhes parecia. Mas esse, está falando agora de Deus, para o nosso proveito. Para que ele nos corrige? Para sermos participantes da sua santidade. À medida, amados, que essas coisas mundanas e carnais saem de nós, que estamos tão acostumados, nós começamos a perceber a glória de Deus. Porque o mundanismo, ele cria como uma cortina, ele embaça a lente do coração, você não percebe a Deus na sua oração, na sua leitura bíblica. Mas quando você começa pela graça a renunciar ao mundanismo, à carnalidade, aos pecados escondidos, você começa a perceber o Senhor. E você começa a sarar, começa a perceber o amor do Senhor. E o fruto do Espírito começa a aparecer na sua vida e você se torna útil no evangelismo. Porque a tua principal pregação não é aquela que você pega o microfone e prega. A tua principal pregação é aquela que você vive diante das pessoas, é o teu testemunho, é a forma como você vive pela graça. E ninguém consegue expressar o fruto do Espírito Santo sem primeiro ter renunciado às obras da carne. Você sabia que à medida que você vai renunciando às obras da carne, o fruto do Espírito vai aparecendo na exata medida? Porque tem pessoas que não se parecem nem um pouco com Cristo, que ainda amam as músicas do mundo, ainda ama o pecado, ainda ama a vaidade, ainda ama a prostituição. Por quê? Porque elas ainda não foram transformadas. Elas estão correndo perigo daquele dia o Senhor dizer, apartai-vos de mim porque eu não te conheço. Teu coração tem iniquidade, você foi conformado, você permaneceu ali dentro da minha casa e você não entregou o seu coração para eu santificar o seu coração. Não é que somos salvos pela santificação, nós somos salvos pela graça através da fé, mas a verdadeira fé, ela recebe esse espírito de santificação. O Espírito Santo vem habitar. Portanto, todo aquele que realmente é salvo, realmente tem uma fé salvífica, Deus está santificando ele. Se Deus não está santificando ele, ele pensa que é salvo, mas na verdade está sendo enganado pelo espírito do erro. Olha o que diz o versículo 11 aqui. Na verdade, toda correção, na hora que você recebe, na hora que você recebe, ao presente, não parece ser de alegria, senão de tristeza. Então isso entra em choque com aquilo que nós estávamos acostumados a pensar, a fazer. Mas agora Deus nos chama para algo novo, irmãos. O vinho novo, em odres novas. Mas depois produz fruto pacífico, nos exercitados por ela. Fruto pacífico de justiça. Quando eu aceito esse trabalhar da graça, quando eu digo amém, Jesus, isso é pecado mesmo. Não vou teimar com o Senhor não, Senhor. Perdoa, mas não apenas me perdoa, tira isso da minha vida, me dá nojo desse pecado, me liberta desse pecado, me ajuda a mudar. Quando a pessoa ela é ovelha, isso vai fazer com que ela chegue ao fruto pacífico da justiça, o que seja, ela vai conseguir frutificar. Ela vai conseguir ficar parecida com o Senhor Jesus. É à medida que aquilo que nós éramos em Adão vai saindo,
que vai sobrando espaço para o fruto do Espírito Santo. E diz aqui em Hebreus 12:12, portanto, tornai-vos a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Fazei veredas direitas para vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente. Está vendo? Às vezes a pessoa está desviada e ela quer que me deixe em paz. Me deixa no meu pecado, me deixa na minha vaidade, me deixa eu ir para o inferno. Mas aquele que ama não pode se calar e dizer deixa então. Não é deixa então não. Se nós amamos, somos fiéis à pessoa amada, a alma da pessoa é eterna. Ela não sabe o perigo que está correndo. Portanto, o Senhor disse que aquele que está manquejando não se desvie totalmente, mas seja sarado. Amados, é claro que não podemos infringir o livre-arbítrio, não podemos forçar ninguém. Há uma moderação aqui. Se por um lado não podemos forçar as pessoas, pois Deus deu o livre-arbítrio. Não podemos manipular e mandar nas pessoas. Por outro lado, não podemos dizer, se você ama, não fale nada. Se você ama, não corrige ninguém. Deixa todo mundo ser feliz no seu pecado, se cale, deixe cada um fazer suas próprias escolhas, deixe cada um viver como quiser. Então, para que igreja? Então, para que pastores? Se Deus deu pastor para ser boca de Deus, para corrigir, para disciplinar. Aí eles pensam, o pastor está me perseguindo. Não, essa disciplina foi criada por Deus. É Deus que criou a igreja, é Deus que estabeleceu pastores. E essa disciplina não é pastores perseguindo. É Deus disciplinando através da igreja. Efésios 3:10. Muitas vezes as pessoas se irritavam contra Moisés, perseguiam Moisés e diziam que a culpa era dele, mas na verdade Moisés era apenas um canal. Era Deus que estava operando através de Moisés. É muito importante compreender que a igreja não é uma instituição meramente humana. Se o pastor for sincero, quem fala na boca desse pastor, quem está dando direcionamento da mensagem, é o Espírito Santo. E aí a pessoa que ela é ovelha, ela diz, Deus está falando comigo, eu preciso me arrepender. Né? Eu preciso mudar porque essa pessoa é uma pessoa de Deus, ela está falando isso, é para o meu bem. A pessoa aceita a correção. Isso é muito raro, irmãos. Provérbios 12:1, você nunca vai ver na parede de uma casa. Você vê ali, Salmo 23, que bonito no quadro da casa, né? Salmo 91, todo mundo coloca. Mas quem é que coloca Provérbios 12:1 e faz um quadro e coloca na sua casa? Que aquele que não aceita a repreensão é estúpido. Que aquele que ama a correção é sábio. Irmão, esse versículo é muito importante. Hoje nós vivemos um dia, irmão, que se você corrigir o irmão, ele sai da igreja. Se você falar contra o pecado, aquela família toda sai da igreja. Não é assim? As pessoas estão mimadas, elas estão ali só para receber a bênção, para ser massageada no ego, um ambiente agradável, um ambiente assim, sabe, que eu me sinta bem. Irmão, não tem que sentir bem não, ele tem que se arrepender. É o que diz lá em Tiago 4, transforme essa sua alegria mundana em tristeza, se arrependa, se converta e Deus vai ter misericórdia de você. Então o tempo está passando, a pessoa não se converte. E o pastor fica massageando o ego, alisando o pecado do irmão. Isto é amor? Isto é amor? Deixar as pessoas permanecerem ainda não salvas, enganadas, pensando que estão salvas, correndo atrás da bênção, trabalhando no tempo, tudo desconcertadas? Isto é amor, amados? O verdadeiro amor é aquele que leva as pessoas à salvação eterna, a uma comunhão profunda com Deus, a uma frutificação no Espírito, a vencer a sua carne, a vencer o mundanismo, a realmente ser sal da terra e da terra também luz do mundo. Amados, eu sei que essa palavra está falando comigo e com você. Muitas vezes nós pensamos que amor é concordar. Quantos vezes casais que estão em prostituição vêm até mim pedir, Senhor, pastor, ore para ungir, para abençoar o meu namoro. Eu digo, o quê? Abençoar o quê? Na Bíblia tem noivado e casamento, não tem namoro? Como é que eu vou consagrar namoro? Consagrar prostituição? Consagrar fornicação? Se fosse ainda uma corte, sem beijo, sem agarro, sem amasso. Mas, entende, amado? Aí o que esses casais estão procurando? Apoio, incentivo. É isso que eles querem. Se você disser para eles, abrir a Bíblia e diz que o homem não deve tocar na mulher antes do casamento, casar virgem, tá careta, tá fanático, tá salgado, esse pastor é doido, vamos procurar outra igreja, porque as pessoas não querem a palavra. Nos últimos dias a Bíblia diz que ninguém mais, quase, o amor de quase todos criará, quase ninguém vai querer a palavra.
Quase ninguém, irmão. É preconceito, é perseguição, é tirania. Esse pastor quer mandar em nós. Então as pessoas não estão procurando mais a palavra. Elas estão procurando entretenimento, bênção, incentivo e apoio. A pessoa vem até você para procurar apoio. Ô pastor, ora por mim para meu marido morrer, para mim poder ser feliz. Ô pastor, ora aqui comigo aqui para aquela empresa ali falir, para eu poder prosperar. Quer dizer, as pessoas não estão procurando realmente a palavra de Deus, o espírito correto. Elas estão procurando apoio e incentivo. E se elas não encontram esse apoio, esse incentivo naquilo que já está na carnalidade delas, elas vão fora. Se você falar qualquer coisa de renúncia, irmão, aquela área que ela está acostumada, que o diabo está tendo aquela vida, sabe? Aquela situação mundana, carnal, que a pessoa não quer deixar, não quer largar aquele ídolo. Se você mexer naquela área, a pessoa sai da igreja. Porque ela prefere sair da igreja do que sair do pecado. Ela prefere procurar uma outra igreja onde o pastor só fale bênção, vitória, profetada, não toque em pecado. Ai, que gostoso. Ah, esse pastor é amoroso. Puxa, esse pastor é maravilhoso. Ele concorda com os meus pecados, ele apoia, ele até ora pelos meus pecados, ele incentiva. Vai que Deus é contigo. Vai, campeão, que Deus está te ajudando. Ah, você, que maravilha, que unção. Tudo mentira, irmão. Tudo mentira, é lobo. Não ama a tua alma, porque se amasse a tua alma, diria, isto é pecado. Isso te levará ao inferno se você não se arrepender. Mas entre um pregador verdadeiro e um profeta que fica alisando a carne, é claro que aquele que fica alisando a carne será mais popular. Ora, é óbvio. Se nos últimos dias a Bíblia diz que o amor de quase todos esfriará, qual a principal mensagem que nós precisamos nesses últimos dias, meus irmãos? Onde o tempo é sério, onde a vinda do Senhor está próxima, onde aquele que não tem azeite, que não está com a vestes branca, e que é veste branca? Não tem pecado escondido, não tem pecado aceito, mas lavado, porque o sangue é aplicado no pecado confessado, irmãos. Então, um povo despreparado, misturado com mundanismo, carnalidade, pecado, e o pastor bom é aquele que fica alisando. Esse é amoroso, que incentiva o erro, que não combate o pecado, o mundanismo, que não toca no ídolo. Ah, esse pastor é amoroso. Esse nota 10 para ele. Ele me incentiva no meu erro. Ele diz que eu estou certo. A pessoa está em adultério, o pastor sincero fala, isso é adultério. A pessoa sai dali para outra igreja, não, eu faço casamento, Deus só quer o coração, nada a ver. Agora, olha, Deus é amor, está debaixo da graça, tudo bem e tal. Ah, esse pastor fala a minha linguagem, esse é de Deus, porque ô pastor, eu estou furtando aí, enganando. Não, meu irmão, você deve dar 10% aqui e Deus só quer o teu coração. Ô pastor, eu vou postar numa revista pornográfica aí, fazer uns filmes mundanos aí, mas não, minha irmã, é tua profissão, não tem nada a ver, pode ir lá, traga os 10% aqui e eu vou orar, Deus vai abençoar. Pastor, eu estou em competições aí, em esportes violentos, vai que Deus é contigo. Mas pastor, lá em Gálatas 5 diz que competições, rivalidades, que Deus não nos ungiu para competir, mas para cooperar, que o espírito contrário à misericórdia, a cooperar, a unidade é do capeta. Não, 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 isso é a tua profissão, vai ser feliz, traga os 10% aqui, Deus vai te abençoar, porque Deus é contigo e a vitória é tua, em nome de Jesus. Vai lá dar um soco na cara dele e depois levanta a camiseta e diz, a festa de Cristo, e Deus é contigo, meu irmão. Ou porque você é gospel. Pastor, eu canto música gospel, eu cobro para cantar nas igrejas, eu me embriago aí, tenho umas vidas promíscuas, mas eu tô louvando o Senhor, é o dom. Mas vem aqui que eu pago para você vir louvar aqui, eu sei da tua vida suja, mas o púlpito aqui, ó, é para entreter o povo. Então não importa que a tua vida é suja, eu pago para você vir aqui, porque o povo vai vir, você é famoso, eu vou ganhar dinheiro. Como disse o príncipe de Sodoma, me dá as almas e o dinheiro é teu. Então hoje em dia as almas não importam mais. Para a maioria dos pastores da eternidade, a pessoa está correndo perigo, daqui a pouco vem o arrebatamento, daqui a pouco vem a grande tribulação. A coisa é séria, irmãos.
né? Mas os pastores estão anestesiados, seguem no cego. Não importa a alma da pessoa, não importa a eternidade da pessoa. Não importa que ela não está salva, importa que está caindo dinheiro aqui. Vou continuar falando coisas agradáveis, porque eu não posso atacar o pecado, senão eu perco membros. Aqui permite-se tudo. A única coisa que é proibido aqui nessa igreja é proibido proibir. Pode misturar com mundanismo. Você vai num show de música mundana? Me convida que eu vou junto também, o pastor diz. E se tirar uma foto lá, oh, que maravilha, que coisa linda. Oh, minha ovelhinha, parabéns, Deus é contigo. Irmãos, conforme a pessoa merece, esse é o tipo de pastor que ela vai ter. Esse é o maior prêmio que ela pode ter. Sabe, amados, o maior castigo que uma nação pode receber é um falso profeta. A Bíblia diz em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, né? A Bíblia diz lá, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 9 até o 11, que Deus enviará o espírito do erro e deixará que as pessoas creiam na mentira e sejam enganadas pela mentira porque rejeitaram a verdade. Então, em Gênesis 1 e 2, Deus diz uma coisa, a pessoa não escuta, logo virá uma outra voz que diz o contrário. E aí a pessoa diz, agora achei a igreja certa. Agora estou no mar de rosa, agora eu sou feliz, agora sim eu encontrei o céu. Oh, maravilha! Mas esquece tudo que aprendeu, faz tudo o contrário. Deus diz assim, não faça comércio na minha casa. Aí a pessoa sai da palavra e vai para um lugar onde se cobra tudo, se vende tudo. Ah, agora eu vou participar, agora eu vou dar dinheiro, agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo, fazer curso comprado. Então, irmãos, o que nós estamos vendo? A pessoa já pecou, blasfemou contra o Espírito Santo. Ela pisou no sangue de Jesus, não tem mais volta. Agora é dali para pior, cada vez mais cego. Porque quando a pessoa rejeita a verdade, em Hebreus diz que quando alguém pisa no sangue de Jesus voluntariamente, ela blasfema contra o Espírito Santo, não tem mais volta. Não tem mais. Ela é dali para pior, queridos. A pessoa, depois que ela chega nesse ponto de, sabe, atravessar a linha do arrependimento, não tem mais volta. Eu espero que eu e você que estamos ouvindo essa palavra, possamos escapar, queridos. Possamos ainda ter tempo. Que eu não esteja falando com as paredes, nem falando com pessoas que são cabritos e bodes. Eu não estou pregando para bodes. Deus não me chamou para pregar para bode. Deus me chamou para pregar para cabrito, né? Para cabrito? Foi isso que ele me chamou? Jesus disse que Jesus é o pastor das ovelhas. Quem conhece a voz de Jesus? As ovelhas. Deus me chamou para pregar para quem? Para cabrito? Para bode? Não. Então, queridos, Jesus Cristo é o pastor das ovelhas. Eu espero que você que está ouvindo essa palavra seja uma ovelha. Que você que está ouvindo essa palavra não tenha passado a linha do arrependimento. Que o teu coração ainda esteja sensível. Porque a coisa mais triste, irmãos. A coisa mais triste é quando a pessoa passa da linha do arrependimento. A coisa mais triste é quando a pessoa, ela, de tanto teimar com o Senhor, ela não tem mais sensibilidade, ela não tem mais freio nem limites. Em Hebreus 6,6 fala daqueles que, depois de provarem a palavra verdadeira, depois de provarem a verdadeira unção, e eles voltaram para a Babilônia, para a religião dos homens, que eles não têm mais arrependimento. E você pode ver que a pessoa, quando ela teima com o Senhor, ela só tenta provar que está certa. Ela não consegue mais se arrepender. Ela só tenta aplacar sua consciência já ali cauterizada, dizendo que está certa. Ela, na mente dela, estou certo, não cogita mais arrependimento para o seu mundanismo, para o seu pecado. Ela só quer apoio e incentivo e ela não consegue mais ver o erro. Eu oro por você que está ouvindo essa mensagem. Junto comigo, Mateus 18:18 diz: o que 2 ligares está feito. Que você encontre na sua cidade aí pregadores que te amem a ponto de pregarem a santificação pela graça. Que você encontre na sua cidade e que você esteja diante de um profeta verdadeiro que ama a tua alma, ama a tua eternidade. Não ama o teu dinheiro, não. Não fica te enganando, te alisando, não.
mas o verdadeiro pregador. Fiéis são as feridas daquele que ama. Amados, que Deus te ajude a escapar desta Sodoma e ser salvo em nome de Jesus.